tudo bem? Estamos de volta com mais um episódio do nosso podcast de gastronomia, produzido na Serra Gaúcha para o Senac do Rio Grande do Sul, mudando vidas. E promessa é dívida e a gente cumpre tudo que promete. Estamos com o segundo episódio, com um tema sensacional aqui que dá água na boca. Vocês não estão sentindo o cheiro, o aroma maravilhoso que está aqui, mas estamos no segundo episódio de queijos e azeites. E trouxemos novamente essa dupla aqui que foi tão elogiada. Mas para quem não assistiu o primeiro e vai voltar para assistir depois, elas vão se apresentar novamente. Vamos lá. Olá, me chamo Patrícia Rosa de Souza, sou queijista da Queijo Experience. Trabalhamos com curadorias de queijos artesanais brasileiros, trazendo experiências sensoriais e queijos diferentes que a gente encontra em todo o Brasil. Então, eu sou Maria Beatriz Dal Ponte, sou sommelier de azeites, estudiosa de gastronomia e me dedico, assim como missão, à divulgação da cultura do azeite em todos os meios, né, possíveis e imaginários. Olá, pessoas, tudo bem? Eu sou o Matheus, professor coordenador dos cursos de gastronomia do Senac de Caxias do Sul. Estamos aqui para mais um episódio. Pretendo conversar um pouco mais, mas vou deixar que essas grandes sabedoras desses assuntos nos tragam, né, as notícias, as informações, e vou dar meus pitacos de história, como sempre. E eu sou Denise Sefrin, diretora do Senac de Caxias do Sul e Vacaria. E hoje a gente, então, vai falar sobre a harmonização de queijos e azeites. Porque no episódio anterior, e sugiro fortemente que tu volte até lá para que possa entender bastante desse universo, porque eu fiquei fascinada, e vocês também, tanto que pediram mais. A gente conversou muito sobre a produção, sobre os tipos, de onde vem, para onde vai, quais são as tendências, né, gurias? E hoje a gente ficou, então, com esse compromisso de falar um pouquinho mais sobre a harmonização, então, dos dois produtos entre si e com outros elementos, e as tendências de comercialização, né? Onde a gente pode inserir esses produtos para agregar valor, então, em restaurantes, hotéis, serviços diferenciados, né? Antes das meninas falarem, eu queria começar e contar um relato, principalmente a parte de azeite, pegando o gancho do que a Bia falou no nosso outro encontro, né? Que às vezes tem um prato lindo, maravilhoso, com um azeite, bem qualquer um azeite, né? Que a gente faz lá na escola, uma degustação totalmente rudimentar de azeites, e os alunos ficam impressionados porque a gente faz um teste, eu faço com eles, eu sempre pego 3 varietais de azeite e um blend, e a gente tempera cenouras. Cada bowl com um azeite diferente. E eles ficam impressionados, às vezes, se olhando do tipo... Tá, professor, não tem só azeite aqui, tu botou outra coisa, né? Diz, não, gente, é simplesmente o efeito que o azeite vai trazer nos nossos alimentos, né? Excelente exercício. Isso aí podia ser sugerido aí aos nossos ouvintes, para que eles sintam o paladar, como eu tinha dito na outra vez, ele é muito sábio. E às vezes a gente fazendo um exercício muito simples como esse, e sem praticamente custo, tu vai notar o que acontece, qual é a reação, e aí tu vai, inclusive, testar o teu paladar para saber aquele que tu aprecia mais. Aquele que se harmoniza com o teu, né, com o teu corpo, com o teu gosto. Isso é muito bacana. Parabéns, gostei de saber. Olha aí, ó. Gurias, então, vamos lá. Vamos falar de harmonização de queijos e harmonização de azeites. Então, eu gostaria que a gente começasse recapitulando assim rapidamente os principais tipos de queijos que a gente usa, né? Lembrando que a gente tem uma gama enorme, principalmente olhando aqui para a Serra, né? Que a gente tem ainda uma característica bem específica. Os queijos que tu trabalha, né, Paty? Mas falando com o que harmonizar. E também eu acho que é importante, daí o Matheus está aqui, que é o nosso especialista, né? Os tipos de pratos que a gente usa mais o queijo, e se o queijo que a gente está acostumado, que é referência, ele realmente está o adequado. Então vamos lá, a palavra está contigo. Bom, antes de iniciar, de fato, a parte da harmonização, é interessante a gente compreender o tipo de queijo que vai consumir e como que ele é feito. Porque se a gente não tiver essa noção de como ele é feito, se ele é de leite cru, se ele é de leite pasteurizado,
a gente acaba criando uma insegurança na hora de comprar. Ah, você quer receber alguém, né? Ah, vou lá, vou comprar um queijo, vou fazer uma tábua, vou montar alguma coisa para harmonizar. Aí a pessoa, e agora? O que que eu faço? Ah, mas eu vou fazer aquilo lá, aquela outra coisa que eu já sei, que eu tô acostumada e que eu sei que vai dar certo. Então, a importância de entender se é leite pasteurizado, se é de leite cru, o tempo de maturação, se ele é fresco, se ele é meia cura, se ele é maturado, para te poder chegar de fato e entender e dizer, agora sim eu sei o que eu vou usar para poder harmonizar, né? E dentro disso a gente tem o queijo colonial, o que a gente tem aqui na Serra Gaúcha, que ele é produzido com leite pasteurizado, com a adição de fermentos comerciais. A gente tem o queijo artesanal serrano, que ele é produzido com leite cru. Não tem adição de fermento, o que torna a fermentação dele ali são os micro-organismos presentes dentro do leite cru, né? Sem passar pelo processo de pasteurização, que acaba trazendo notas mais intensas, um aroma mais animal, mais encorpado, um pouco mais forte. Então, dentro disso, entendendo esses dois básicos, é mais fácil da gente saber por onde começar, o que, combinando com o que, né? E como você comentou, muitas vezes nos pratos, nada melhor do que a gente fazer testes antes para ver o que combina, porque muitas vezes, como não tem o certo e o errado, às vezes, para mim, com o acabamento com queijo artesanal serrano, tá perfeito, e para quem não tem um paladar de conhecer um pouco mais, ser um pouco mais expressivo, talvez vai achar forte ou não vai agradar tanto. Então, não tem o certo e nem o errado, né? Vai da gente ir provando e conhecendo e dando uma nova chance para poder passar adiante. Porque além desses queijos, a gente tem também a fase de ir aumentando intensidades. E aí, para te poder chegar num queijo mais intenso, mais potente, você tem que passar pelo início, porque senão, se você não conhece eles e ir direto para um mais intenso, você vai provar, talvez de primeira não vai gostar ou não vai ter nem ideia de em que prato poderia utilizar ele e acaba descartando, colocando fora. Eu ia dizer, esse é um ponto que tu tocou que é bem interessante do pessoal, não diria nem tão a fundo da maturação do leite, etc, da pasteurização do leite, mas se tu puder tocar nesse assunto dos tipos no sentido de possibilidades diferentes de queijo, meia cura, o curado, os semiduro, os duros, porque isso é um debate, ou às vezes acontece muito lá na escola. Professora, a regra do 4 queijos é ter 4 queijos. Isso era uma pergunta, né? Então, quais são os 4 queijos, né? Sim. Quais são as composições de 4 queijos que são aceitáveis? Eu entendo que não existe nem o certo nem o errado, existe o adequado ao paladar, ao bolso, ao prato. Tudo bem, Sim. Mas partindo do pressuposto que quem está nos assistindo, nos ouvindo, quer um parâmetro para começar, o que seria o aceitável dentro dessa gama que a gente tem de possibilidades, né? Sim. Só para concluir meu pensamento, que daí o aluno, beleza, tem que ter 4 tipos de queijo. Abre a geladeira, vai lá, pega uma mussarela, um colonial, um sansoué e um prato, que são queijos muito similares, né? E aí acaba que fica aquele molho com gosto 4 de... queijos e gosto de nada. Gosto de um só, né? Por isso a ideia de você ir misturando diferentes intensidades para chegar num ponto onde você tem aquele gosto que você realmente sinta. Mas ainda que nem a questão da insegurança. Vai estar muito forte? Vai estar enjoativo? Né? Tem que saber quem vai compor aquela mesa na hora da refeição para o que tu vai adicionar ali, né? Mas partindo da pergunta do Matheus, então, olhando para essas categorizações, vamos dar exemplos de queijos, então, para o pessoal entender o que é cada queijo e quais são eles, né? Sim. Então vamos lá. Quer repetir? Não, eu ia dizer, geralmente, né? O que a gente poderia dizer pro pessoal, pros alunos, enfim, que tá nos ouvindo e assistindo. Por exemplo, numa categoria de queijo fresco, né? Frescal. Ou queijo de filamento, né? Queijo semiduro e queijo duro. Quais seriam os principais que eu vou encontrar? Queijo de bolor também, que eu acho que é o mais que as pessoas têm um pouco de receio. Né? O que a gente pode encontrar nessas linhas, assim? Por exemplo, queijo fresco, né? O queijo fresco a gente poderia introduzir até mesmo uma ricota também, né? Porque por ela ser muito desvalorizada por até então
Muitos pensar que por ser usado mais em prato fit, porque a maioria delas não contém sal, então tu vai poder adicionar naquele momento ali, ou se você vai consumir com algo doce, poder adicionar um mel ou uma geleia, né? Você Ela é consegue uma ter as base para duas vários versões. sabores. Exatamente. Eu acho Isso. que ela é Eu sensacional. também acho. Eu adoro. E como é diferente, né? Isso é diferente a textura e o sabor de uma. Vamos trabalhar a ricota. Do que a gente consome aqui, do que se Sim. consome em Minas e do que se consome na Bahia, por exemplo. São produtos, é o mesmo produto com É um perfil sensorial e muito tátil diferente. completamente diferente. Sim. Então, eu adoro ricota Também gosto. em qualquer, né, o queijo ricota, não a, né? Sim, o queijo ricota, que aliás é um par perfeito Sim. com o azeite. Sim. Que é o que sim. eu ia comentar, Queijo justamente por ele não ter tanta gordura. Exatamente. Então, a tua criatividade aí pode imperar, porque eu, por exemplo, gosto de usar ricota fresca e eu gosto de dar uma processada nela, em casa, no mixer, um negócio meio rústico mesmo, só para tirar aquele hipergranuladinho dela e para homogeneizar melhor com o azeite, né? Bota uma colher de nata, né? Uhum. E nata fresca, dá aquela Anotem aí, ó. aquela batidinha, aí sal, azeite de oliva e aí bota um verdinho que é para fazer uma cor, né? Que aí pode Uhum. ser um orégano fresco, pode ser um tomilho, pode ser um pesto de salsa ou mesmo um pesto de manjericão. Tu, num estalar de dedos, tem uma pasta sensacional para tu Pra iniciar uma acompanhar. refeição, para fazer um sanduíche natural. Que não precisa ser um sanduíche natural, tu pode misturar com cenoura, pode misturar com presunto cru, com salame, com presunto cozido, com o que você quiser. Com os peixes curados, né, ali. Mas sem dúvida nenhuma, é sensacional. Eu gosto muito de fazer, por exemplo, filezinho de porco na air fryer com sal e um pouquinho de pimenta e depois eu faço um fiambre caseiro, Uhum. né? Tu faz aquele roletezinho e vai cortando. Somente quem tem plano alimentar como eu, que precisa seguir umas certas regras, é fantástico. Tu junta isso aí com uma ricota temperada, pronto. E A gente vai ser, esse programa vai ser eu acho assim, Tá louco. os Deu 4 dicas do Senac queijos, hoje. os 4 queijos, por exemplo, é um prato que eu não aprecio. Eu também, eu não... Mesmo botando os queijos certo, tá? Por quê? A minha pergunta é essa, Paty, para que 4 se um já é maravilhoso? O menos é mais, né? O menos é Menos mais. é mais. Falou tudo. Menos né? é mais. Então, por favor. Então lá, ó, no fresco a gente já falou da ricota e tem outros, né? E ainda até para ressaltar, ou até mesmo o uso da ricota, ela quebradinha na salada como entrada, um prato, é um prato de Vou verão. dizer assim, ó, a minha preferência, tá? E lá em casa é campeão, no domingo tem que ter, tá? Uhum, Que é o café da manhã com panqueca de ricota. uhum, A base da Fantástico. panqueca é ricota. uhum. Então, eu faço essa receita já há bastante tempo. E Pode passar depois nos bastidores que a Tá, gente vou aprecia. passar. É maravilhosa, porque ela é uma Nossa. receita muito boa. E pra ti que tem plano alimentar, tu vai adorar. E aí, eu gosto muito de fazer a geleia de frutas vermelhas na hora ali, né? Sim. Uhum, Pra sim. acompanhar, né? Então, ou um raguzinho, né, ali. Também. Uma delícia. Mas o café da manhã de domingo é com a ricota, com a panqueca de ricota. Eu Então, espero Receita. que tenha mirtilos dentro. @ Denise Sefrin, no direct ela passa a receita. Vamos cobrar, gente. Que não é fácil, a gente arrumar essas receitas legais, assim, não, mas é super maravilhosa. testadas, né? Maravilhosa. É. Filamento. Queijo filamentoso não acaba fugindo mussarela, né? Uhum. Mas o que a gente pode buscar é experimentar e conhecer esses queijos mussarela, que é o que a gente mais encontra aqui na parte dos industrializados, encontrar aquele que se destaca mais em aroma, quando ele tem o várias derretimento, marcas, né? Se a que gente ele for não falar largue do commodity, tanto... né? Isso, que ele não largue tanto óleo, então acaba sendo o mais fácil de encontrar aqui, né? Duro. Duro. Um parmesão. A preferência, né? Pra mim, eu Parmesão, parmesão. eu também acho. Parmesão é fabuloso.
Porque ele vai fresco, realçar estacionado. totalmente o aroma dele, né? Maravilhoso. Fresco. Não, a própria picância que ele tem, eu acho que ele traz. E carrega um umami junto, Exato, né? e É a um conjunto ali. versatilidade dele que eu acho Sim. fabulosa. E o semiduro. Um semiduro. O que vocês costumam usar? O que vocês gostam de usar? Provolone? A gente parte mais de emmental, gruyère, esses queijos com alvéolos, né? Mas não sei se a gente tem algum similar aqui. Pois é. Eu acho que em Minas não tem, não, mas o canastra, É que vai depender do tempo de maturação dele, né? O Porque meio- senão ele vai mudar um pouquinho até a configuração, né? Montanhês, talvez, não? Porque ou daqui a Montanhês. pouco no momento de fazer a mistura para ter os 4 queijos derretidos, ele tem que ver como que ele vai se O comportar. provolone é o derretimento. considerado de filamento ou Sim. é filamento? É o cacio-a-cavalo também, né? O queijo filado. É, eu que E aí me enganei. Né? Faltou aqui Os de bolor. os de Até bolor. eu tive, numa das andanças pelo Senac, eu fui pro Alegrete. Na festa da linguiça eu provei lá um queijo do nevoeiro. Visualmente ele era um brie. E a mulher comentou que eles fazem em São Chico, salvo engano. E, cara, que queijo fantástico. Inclusive, eu esqueci ele na minha geladeira, perdão. Mas ele ressecou e ralado ficou uma delícia. Porque daí ele perdeu a Vamos umidade. pedir pro Maravilha. Rodrigo mandar um pra nós, né? O mais usado de queijos com mofos é o azul, né? Que é bastante. Mas a gente tem aqui no Rio Grande do Sul, dos autorais, tem diversos produtores entrando nessa linha de queijos que dá para ter. O terroir da Vigia tem uns queijos bons. Tem, Santana do Um Livramento. brie de Santa Cruz que eu achei fantástico, que eles produzem lá. Eu só não vou me lembrar a marca agora, mas é de Santa Cruz do Sul, ali, aquela região que eu tive agora no outubro, e ele deu pra nós provar, inclusive também levei pra casa, né? Com umas geleias. Essa é a parte boa da gastronomia, né, Matheus? O Senac É uma promove você maravilha. essa visita aos sabores. É, da Claro, nossa não, região, ainda mais que e- eu tava em boas companhias no sentido, né? Eu tava com os chefes de alto nível, aí eu entrei junto no gancho. Tava e com a Arica é que isso aí. esteve aqui conosco, né? Que maravilha isso, né? Que te dá uma visão Isso é da... Senac, né? de A tudo- gente consegue, Exato. conhece muita É. coisa, com certeza. E é bacana que a A gente às vezes... capilaridade do Senac é Maravilhosa, fabulosa, né? Que às vezes a gente tem, justamente, o que eu acho interessante, é válido a gente salientar aqui, que às vezes a gente vai buscar tão longe, né? Que nem tu Verdade. falou no nosso primeiro encontro, que tem muita coisa próxima da gente aqui, tão boa quanto, Tem. né? Talvez Isso não até se... melhor. Exato, às vezes não significa que o Que de quem- lá seja melhor ou Que quem pior, está mas enfim. assistindo, o que a gente tá falando aqui, na verdade? A gente está valorizando todos os produtos que a gente tem aqui o mais próximo possível da nossa Serra Gaúcha. Né? Então, a Patrícia está falando queijos que são referência e que a gente tem no nosso cotidiano. Então, por exemplo, um lanche, um mussarela, queijos que a gente compra no supermercado, mas ela está fazendo o contraponto com produtores locais aqui da nossa região, que tu pode encontrar e que tem a mesma qualidade ou até superior, porque tem uma produção diferente, não é um commodity, como eu já tinha falado, e que vai te dar essa referência e vai agregar valor ao teu prato, né, e ao serviço que tu tá propondo. É que os queijos artesanais, eles são queijos de terroir. Exato. Né? Então, pela produção ser menor, o cuidado na maturação, o cuidado no modo de produção, ele é diferente do que algo em grande escala, né? Então, por isso, não tem como tu querer encontrar algo barato em relação a esse cuidado que tem, né? Não tem como. A grande questão e do pedido desse segundo programa para a gente pensar mais em harmonização, vocês têm uma técnica muito apurada. Mas quem está ouvindo quer chegar e quer comprar um produto e ter a sensação do que vocês estão colocando. Então, acho que a gente daqui a pouquinho podia até fazer um ping-pong. Eu digo um prato e vocês dizem qual seria o queijo que se aproximaria do que a gente pode encontrar aqui na região E o azeite. e o azeite. O que tu acha? Eu acho legal. Eu até ia dizer, já que a Paty estava falando sobre os queijos, de ver com a Bea, que é uma pergunta muito recorrente, principalmente lá na Diga lá. escola, Uhum. que é como é que eu faço para escolher um bom azeite?
que todo mundo se agarra na acidez. Não, mas né? assim, ó, a primeira é muito A gente simples. até falou alguma coisa em Mateus, relação a isso no outro escolher programa, mas vamos azeite recapitular. É muito simples. Uhum. A primeira coisa que tu tem que deixar de lado é a acidez, tá? A primeira coisa que tu tem que varrer da tua cabeça. Puxa um pouquinho mais para ti o teu microfone. Por que eu digo que tem que esquecer a acidez? Não que ela não seja importante dentro da composição do azeite, ela é muito importante. Só que no paladar, não. A acidez do azeite é uma acidez química e ela não é perceptível pelo paladar humano. Então, nós temos que ir para as qualidades organolépticas, nós temos que pensar nas sensações e no que nós percebemos na boca quando nós experimentamos um azeite. Aí tu vai me dizer, bom, Bê, mas tu não consegue experimentar o azeite antes de comprar. É verdade. Então, o que a gente diz? Aproveite todas as oportunidades de degustação que você encontrar. Leia a respeito. E quando for comprar um azeite, procure seguir as seguintes regras. Nunca compre uma embalagem grande, compre sempre a menor que tu achar. Para tu ires experimentando, leia o rótulo, veja a data de fabricação, a data de envase. Compre sempre o azeite mais jovem e do local mais próximo de produção de onde tu estás. Então, o que significa isso? O azeite mais jovem e fabricado mais próximo é sempre o melhor. Uhum. Isso genericamente falando. Aí a gente pode ir para a garrafa. A garrafa não pode ser transparente, não pode ser plástica, como é o óleo de semente. Ela tem que ter um tampo hermético, ela tem que estar selada, né? A cápsula tem que estar fechada e no olhar a garrafa, que é escura, para evitar a incidência de sol e também proteger, né, dos raios de calor, você dê uma olhada para ver se tem filamentos dentro. Uhum. Aí você, mas é difícil. Não é tão difícil assim. Se tu vê algo, põe, né, ou azeite, tu vai ver logo. E existem azeites do mercado de garrafa branca que tu enxerga o filamento sem precisar te esforçar. Então, a gente tem que buscar esse tipo de coisa. Isso, vamos dizer, em frente a uma prateleira de supermercado. Né? Uhum. Outra dica que eu vou dar é o seguinte, azeite muito barato significa azeite não... Como é que eu posso dizer? Que não corresponde à realidade. Você não pode comprar, não existe uma compra de azeite de oliva extra virgem por R$19,90, nem por R$35. Uhum. Né? É difícil, é um produto caro, um produto de difícil cultivo, de investimentos altíssimos. Então, e tudo isso antes, né? Depois, aí a gente passa para a parte da escolha na harmonização do prato que tu quiseres e também a escolha conforme o teu paladar. Descobrir o que tu prefere, se tu prefere um mais frutado, se tu prefere um mais fresco, um mais intenso, ou um mais herbáceo, ou um mais maduro, né? Tudo isso a gente encontra no mercado hoje. Tá? E aí tu vai explorando, a verdade é essa, né? Quando encontrares uma degustação de azeite, vai de peito aberto e prova, conversa com as pessoas, cheira o azeite, não tenha vergonha de cheirar. Isso, a gente pode dizer, isso é uma falta de educação. Não, faz parte das características. Então, vamos procurar por aí. Bom, podia falar muitas horas, mas eu acho que... Deu boas dicas. Essas dicas, seguindo essas dicas, não tem erro. Não tem erro. Vou fazer uma outra pergunta que surge muito quando os alunos começam, né? A gente pode aquecer o azeite? Deve. Porque não podemos aquecer, porque Não. Isso aí, eu até vou... Se eu posso explicar rapidamente de onde é que surgiu isso... Na verdade é o seguinte, o azeite de oliva é o que mais segura o calor, é o que menos degrada, ele demora muito para degradar. Mas durante muito tempo a gente teve aqui no Brasil importação de azeites com um certo amargor ou até azeites já danificados, já oxidados, né? ou já fermentados, que traziam em si um gosto muito amargo. Então, se espalhou, né, a conversa de que o azeite de oliva não poderia ser usado em frituras e para aquecer porque ele deixaria a comida amarga.
Isso não é verdade. Eu só assim dou uma dica bem rápida. Se você quer experimentar o gosto do azeite de oliva, faz uma pipoca com azeite de oliva. Com azeite de oliva bom. Que não tenha defeito. Que não esteja degradado. Você vai ver, é uma coisa diferente. Ai, deu água na boca. É muito bom. Vamos fazer um bate-bola, então, e depois a Vamos. gente segue, porque daí eu acho que vai dar bastante pano pra manga. Tu quer começar aí? Não, eu ia dizer, pode ir. Posso? Então, vamos aí na preferência nacional, já que a gente falou de 4 queijos, né? Não que tenha que ser 4 queijos, não. Eu vou... Ah, tá. Calma, Desculpa. calma. Eu vou começar pelo bem popularzão, né? Vou pela pizza, Boa. tá? Uau! Tá? Queijos que combinem com pizza. Porque a gente tem o mito, pizza, mussarela. Será que é só com a mussarela mesmo que a gente pode? Não, a gente pode, puxando a brasa para os queijos artesanais gaúchos, né? Devemos. A gente pode trazer mais sabor e aroma utilizando o queijo serrano. Uhum. Queijo serrano. Queijo serrano. E aí, o que a gente poderia usar para, assim que tirar essa pizza do forno, aquele queijo tá borbulhando, partir, regar com qual? Eu usaria... Aqui, ó! É divino isso, né? Antes de tudo, Diga. eu ouvi uma crítica uma vez de um italiano dizendo, mas escuta, já tem gordura do queijo, pra que mais azeite? Eu digo, é bom. A gente gosta do gosto do É azeite. Esse italiano aí, vou te dizer, hein? Eles botam azeite em tudo, né? Pois achei estranho também, mas... Devia ser um fitness perdido. Ai. Um italiano fitness. Eu colocaria nessa pizza um blend frutado médio, tá? E se fosse para um varietal, um arbequina ou um frantoio. Acho que ficaria perfeito do ponto de vista de... Meninas, se vocês quiserem dar o nome da marca, não tem problema. A gente aqui tá valorizando o produto Sim. local e não há problema nenhum, Todas tá? as marcas gaúchas são maravilhosas. Tá. E apresentam uma variedade de tipos muito, muito, assim, instigante. Vale a pena. Bom, já que a gente foi de pizza, né? Eu vou seguir quase na mesma linha italiana. Mas e um risoto que nós podíamos fazer com queijo bom para fugir do parmesão? E também um mantecato para deixar um pouquinho menos de manteiga. Mantecar sem manteiga e só com azeite. Exato. Fica perfeito. Poderia usar um queijo de ovelha, estilo pecorino. Bom, gosto. Casa gosta. Olha, o pecorino eu assino embaixo. E aqui com esse pecorino eu arriscaria colocar talvez um coroneik. Por que eu botaria um coroneik? Porque aí a gente faria uma harmonização por contraste, tá? Azeitona dos deuses. Mas o pecorino, ele é cremoso e doce no meu paladar, né? Ele é mais neutro. Então, para não ficar tudo muito redondo, eu entraria com um coroneik que ele tem um frutado... Vai levantar. Para levantar e para dar aquela certa picânciazinha, assim, sabe? Que eu acho que ficaria perfeito, porque aquele amargo, né, do coroneik seria diluído pela cremosidade, pela gordura do queijo. Então, é um casamento isso aí, não é nem uma harmonização. Eu quero falar das saladas, né? Eu acho que a gente está entrando aí no verão, né? Na próxima semana a gente já entra no verão. Quando o programa quando esse episódio for ao ar, né? No YouTube do Senac do Rio Grande do Sul, nós estaremos em janeiro, né? E a gente já falou aqui da ricota, mas além da ricota, o que mais? A ricota, eu acho que salada, ricota, a ricota na salada é maravilhoso, mas tem algum outro? Tem queijo feta. Inclusive, em Santana do Livramento, o Terroir da Vigia produz esse queijo. O Terroir da Vigia faz um feta espetacular. O nosso amigo francês, o Gaspar. E o azeite? Olha, para salada, assim, se tu faz, por exemplo, folhas, tá? Folhas tem que ser um azeite, um blend bem suave, ou um arbequina, ou um frantoio. Uma coisa, eu prefiro mais um azeite mais doce, um pouco mais maduro, né? Eu acho que é por aí, tá? Um blend suave. Ou arbequina varietal ou frantoio varietal.
Se nós pegarmos, por exemplo, uma salada eu gosto muito de legumes assados ao forno, tá? Então, vamos pegar os picantes, pimentão, vamos pegar a própria cebola roxa, que eu acho que fica muito bacana, e a berinjela, principalmente. Eu ia falar a berinjela, que tem aquela picância maravilhosa quando assada. E aí, minha querida, é um piqual. É um piqual que tem a picância, né, no nome já, e que faz um efeito, assim, absurdo. Não precisa botar nada. Não precisa, que erva eu boto, não bota nenhuma erva. Não precisa. Sal, na quantidade correta, e o azeite de oliva. E assa, eu já nem asso mais com azeite. Eu boto o mínimo. É só tem que dar aquela secada no forno. No que deu aquela secada, depois... Aí depois rega. Tu rega e aquilo faz... Absorve. Ele entra para dentro. É um negócio fabuloso. Muito bem. Maravilhoso. E o mais legal disso, assim, é que a gente consegue colocar, muitas vezes, as regiões no prato, né? Que nem se a gente for fazer um ravioli com cordeiro da campanha. Vamos nas massas já, então. Vamos para as massas. Colocar um azeite, finalizar ele com lascas do queijo serrano, que ele vai trazer uma textura, uma crocância, sabe? Então, a gente consegue ter no garfo a regionalidade total ali. Perfeitamente. Isso aí. Que a gente falou também lá da região aqui, se a gente está comentando, a gente já falou da fronteira, a gente está andando, a gente saiu da serra, a gente já está indo em todo. Podemos ir lá para Costa Doce também, que tem... Costa Doce, que tem maravilhas, a parte de frutos do mar, por exemplo. Né? Frutos do mar, o camarão, que é um camarão, eu também chamo um gosto doce, mas eu quero que vocês entendam que eu não estou dizendo que camarão é açucarado. Sim. É só a ausência, né, ele não é salgado, não é doce, ele é aquele né, está no meio termo. Então, ali também, a gente pode... Eu não sou ousada com frutos do mar, eu acho que tem que ter... Não dá para ser uma coisa muito intensa, não pode ser muito picante, porque aí a característica, né, do azeite sobrepõe o gosto do fruto do mar. Então, aí não dá legal. Tem que ser de tal maneira que combine, mas não sobreponha. Então, nesse caso também, eu acho que tem que ser um blend suave, né? Um azeite também, um varietal, como o arbequina é ótimo para isso aí. Claro, a gente pode vamos usar um blend mais intenso, que tem um pouco de amargor dentro? Pode, testa. Né? Mas também vamos ver quais são os complementos a esse por exemplo, prato. um soufflé de siri, né? Que é uma coisa... Focando receita, hein, que é uma coisa muito legal. Todo mundo diz, queijo não se bota em prato com peixe, com fruto do mar. Poxa, né? mas a gente faz... Não, peraí, com siri tem que pôr. E eu já fiz siri usando o nosso queijo serrano. E dá vamos dizer assim, um contraste maravilhoso, dá uma certa picância. Nossa, fica fantástico. E como vai queijo, vai pão ralado, vai tempero, né? Vai miolo de pão molhado para dar aquele tchan. Cara, tu coloca ali um intenso, fica fabuloso, né? Eu Puxa sou apaixonada pimenta, né? Eu sou apaixonada por frutos do mar. Aqui a gente ainda conversava mais cedo sobre isso, né? Então, durante muitos anos da minha vida, quando eu morei no Nordeste, né? Então, para mim, eu habituei o paladar com o fruto do mar. A carne, ela não era o prato principal, né? Então, a carne era a carne de gado, no caso. Era a carne, eram os frutos do mar. E em Salvador, a gente tem o hábito de toda a refeição comer com azeite doce, que o azeite doce é o azeite de oliva, né? Que a gente, no Nordeste, se chama assim. Então, ali se tem o hábito de, em todo fruto do mar, se comer com azeite, né? Então, fica muito bom. E o queijo é um produto, principalmente a ricota, né? A ricota nordestina. A gente tem e se utiliza para vários pratos. Então, eu vejo um casamento... Eu também vejo. Muito... Acho é um pouco mito isso, né? Não é de bom tom. Não existe esse negócio de bom tom. Existe, combina, não combina, eu gosto, não gosto.
Se a são gente... produtos que têm uma versatilidade Exatamente. gigantesca, né? Daí a gente vamos falar de um outro produto, né, que é correlato, aqui vamos falar do bacalhau, né? Meu Bacalhau, Deus, não existe. fabuloso. Tu come bacalhau com nata, tu come bacalhau com muito queijo, tu come bacalhau Muito azeite. dentro do azeite, né? Exatamente. Na confitado. conserva do azeite, né? Então, é isso fruto aí. do mar, né? É. Então tu tá... É que é isso aí, é como tu combina, né? E qual é a tua intenção, né? Ao apresentar o prato. Por exemplo, o polvo. O polvo eu acho que é uma, enfim, uma iguaria muito pouco valorizada. Principalmente nós aqui que moramos na Serra. Né? A gente vai mais para as carnes comuns, né? Mas o polvo ele é maravilhoso, é super versátil. Ele casa maravilhosamente bem com azeite, ele se presta, né? Mas a gente tem eu acho que até um certo preconceito alimentar, né, em cima disso, para algumas É o pessoas. hábito, né? É bem o que a gente tá falando. Então, E- quando tu não tem o hábito de consumir Exatamente. aquele produto, tu É. não enxerga as possibilidades desse produto. Exatamente. Agora, é isso que eu digo, a gente não pode rejeitar, tem que Que experimentar. experimentar antes de dar o seu veredicto, né? Eu ia Vamos pras dizer- carnes? Eu ia antes só pra Paty Aham. ajudar a gente aqui a desmistificar que não pode misturar queijo com peixe, né? Se tem algum que tu poderia dar a dica aí que vai fazer um contraponto bacana. É como a Bea comentou, a questão do queijo serrano, que ele traz uma textura, um aroma mais intenso, ele carrega o umami junto. E ele é rústico, ele tem aquele sabor rústico, assim, sabe? Aquele cheiro de rusticidade. Eu recém pesquei. Nossa, selvagem, Combina. né? Aham. ele tem Que isso é aí. que tem tudo a ver com a questão de ele ser fabricado cru, né? Com o ser Exato. utilizado leite cru. Exatamente. Né? Eu acho... Acaba trazendo essa Carrega tudo isso no prato. potência nele, né? Ele não se apaga, né? Então vamos pras carnes, né? Começamos pelo Vai você. mais pedido do pessoal, uma carne bovina e vamos fugir do gorgonzola, por favor. Com a carne bovina, o que a gente pode interagir hoje, que até tá entrando com bastante força, é a questão do queijo coalho, né? Da gente fazer junto com a carne numa grelha, né? Porque o queijo coalho, o que muita gente pensa também, muitas vezes quando mastiga ele, que sente aquele emborrachadinho, acaba achando que é um defeito, e não Mas é, não é uma característica dele, dele. é Ele dele. tem que ter, quando você Ele escutar não o som, desagrega, né? né? É maravilhoso. E aí fica aquela crosta crocante por cima, né? E aí, tanto juntamente com a Quase carne... caramelizada, né? Assim. Isso. E aí você colocar uma geleia de abacaxi, né? Junto. Geleia de abacaxi com hortelã, com esse queijo. E Meu Qual Deus. azeite? Ai, qual azeite ali? Bom, aí nós vamos ter que puxar um bem picante, um bem amargo. Pode ser um blend intenso, tipo Batalha Intenso, por exemplo, me vem na cabeça que cai perfeito nessa combinação aí. E para os mais ousados, eu falaria do Coratina, que é um varietal. A Coratina, ela é muito amarga, ela é muito intensa, é sensacional. Coratina da Capela de Santana ou do Capolivo é fabuloso. Para tu comer com churrasco, para essa combinação, para colocar em cima de uma costela, aquela longa Longa cocção. cocção. Nossa, é perfeito. Né? A carne gordurosa, né, marmorizada, ela vem chamando o azeite picante e o azeite intenso. Porque, como eu falei para vocês antes, Até ele pra corta. limpar, né? Ele limpa a boca, Limpa. tira aquela untuosidade da gordura, né? E com cordeiro isso funciona muito bem também. Então a gente já tem o bovino e o frescor, né? O aroma, o frescor, nem se a fala. potência que ele tem. É uma coisa louca. Então a Bia já falou também do cordeiro, já aproveitou. E o queijo pro cordeiro. Penso também na questão do queijo serrano. Por ele ter essa potência, essa particularidade Seguimos dele aqui. de ser selvagem, né? De trazer ali o terroir todo concentrado nele. Suíno? E aves, né? O que tá faltando aqui pra gente. E depois vamos pros doces. Suíno.
Que o doce a gente vai fechar com o que tem na mesa aqui, né? Sim. Cara, qualquer carne suína vai bem com azeite. Eu Qualquer. concordo contigo, em gênero, número e grau. Não tem ruim ali. Não tem. Cara, tu faz um salsichão, uma linguiça daquela tipo aperitivo, né? Põe dentro de um pão fresco e bota um pouco de azeite ali em cima. Tu não precisa pôr mais nada, não precisa nem fazer vinagrete. É fantástico. Aquilo ali não tem erro, né? Filé mignon de porco, que é uma carne delicada, magra, para quem gosta. Eu até dei a receita daquele fiambre. Isso aí, pronto, não precisa mais nada. Inclusive, tu assa na air fryer, tu não precisa, e usa depois o azeite, né? Então, tu só condimenta com isso aí. Bota um queijo parmesão ralado em cima, fica fabuloso. Fecha. Ou até o provolone, por ele ter o provolone. Eu acho que o provolone, ele tem um Defumação. casamento fantástico no por causa da suíno. Bem defumação. lembrado. Bem lembrado. Mas tem que ser aquele defumado original Sim. na lenha. né? Nada de fumaça líquida. Isso aí, eu ia dizer, Defumação nada. a frio. Não, a isso gente tá aí. falando raiz, né? A gente tá... Tem que ser. E ficaria fantástico, fantástico. Costelinha de porco, então. Costelinha de porco também. Nós vamos chamar um piqual, um intenso. Agora é completamente curioso. Ah, Como é que eu consigo identificar a defumação a frio da quente num provolone? Tem como? O aroma É diferente. é bem diferente. Ele é mais intenso, tu sente... Como é que eu vou te dizer? bom, Me ajuda, Bia. Pode me ajudar. Como é que a gente Perdão, vai explicar mas pra é ele que eu não me sentir? aguento. Não, pode... é assim, ó, eu vou te dizer o que eu sinto, tá? Pra tu me dizer se eu tô certo ou errado, Tá. porque isso aí é uma coisa que tu estuda mais que eu. Mas eu penso o seguinte, ó, a fumaça líquida, ela é muito evidente. Ela é muito presente, ela é... Muito artificial. tu sente demais aquele cheiro. Não é assim. É como se fosse colocado ali pra te comprar. Não, com Ele tem o cheiro, mas ele não tem o gosto. Uhum. É isso aí. Que Então, é mais essência do que sabor. e tu não é a essência. A essência é a lenha, porque o essencial daquele É a da lenha que fumaça, vai é a largando. lenha Não, eu falo devagar. essência no cheiro, só no cheiro. É uma cópia, né, do cheiro. Quer dizer, então tu pega e aquilo fica demais, mas tu não sente na boca. Enquanto que o defumado, tu sente aquela coisa da lenha queimada. Tu daquela- sente o Tu gosto, sente o amadeirado. do amadeirado, tu Exatamente. sente a fumaça, Isso. Tanto que é legal se você conseguir pegar os dois pra te sentir... Que é mais fácil tu dizer, agora sim. Aham. Muito bem. Eu sempre lembro defumado, o cheiro de defumado é cheiro de lareira apagando, para mim, Olha aí, ó. Ficou a dica. tá? Aves? Aves. Vou aproveitar o gancho das festas natalinas. Peru. Com a suavidade, né, da ave, eu entraria com queijo colonial ali, com até os queijos que tem queijo colonial com adição de fermento, o iogurte, que ele vai trazer aquele aroma lácteo. Ai, que lindo. E aí, Aham. pela suavidade da ave também, para ter esse complemento Boa, de boa. suavidade. Ai, nada com falar com quem sabe, né? Assim, ó, eu vou te falar uma coisa. Na minha opinião, isso não é coisa técnica, é opinião pessoal minha, tá? Então, Teu gosto. meu gosto. O tempero do peru, eu gosto de fazer com manteiga. O tempero. Porque ele vai dar uma untuosidade diferente Exatamente. na Aí tu textura. põe debaixo da pele, né, do peito do peru, tu assa com aquilo ali, fica Uhum. espetacular. Mas quando tu corta, né, fatia ou desossa e depois serve, ali cabe um azeite de complementação. Que tipo? Eu vou dizer de novo o que eu uso. Eu uso um Coronac. Eu uso um Coronac. Por quê? Porque ele cabe. Ele cabe ali. Se tu usar... é que o Natal, ele é muito contrastante, tem muito agridoce. Tem muitos assim, sabores, né? muitos sabores juntos, né? Mas eu acho que vem bem. Acho que vem bem. Eu até já fiz uma experiência de aromatizar azeite com fava de baunilha. Para justamente usar em carnes como peito de peru, como, né, o peito de frango defumado.
É interessante, tá? Não é um campeão de vendas, mas neste caso do peru fecha bem. Eu acho que fica bem legal. Antes da gente entrar nas frutas e nos doces, né? Eu gostaria de tu falasse num produto aí que a gente fabrica em casa, né? Os confit, né? Que a gente faz. Sim. Né? Com tomatinho, Sim. ou outras Sim. frutas, até com queijo, né? O queijinho ali, com as chantilly, ervas, né? aquele, adoro. Né? Qual é o azeite que a gente recomendado? Porque... Então, eu recomendo um azeite suave. Para poder permitir o sabor do que a gente está temperando ele. Né? Eu diria o seguinte, tu pega um confit de bacalhau, tá? Uhum. Blend suave ou arbequina. É ali. Não precisa fazer nada. Depois é outra coisa. Né? Mas para fazer o tomatinho, eu também gosto assim, blend suave, ou pode ser também não é frantoio, não. É melhor o blend suave. O tomatinho eu faço assim. O chantilly ou coisas, bolinhas de queijo que eu... Pois é. E os queijos, quais queijos a gente pode confitar? O boursin ia ficar perfeito. Porque a grande maioria já vem também em embalagens que contém o azeite, né? E pimentinhas. Então, ali ia estar o complemento ideal. Agora, brilha no contraste com as frutas, o teu queijo com frutas e doces aí, por favor. O mais legal é que, assim como a gente entrou nas massas, na carne, né? O queijo, tu consegue entrar ele... Gente, são 2 produtos aqui que a gente tem que... Eles são coringas, né? Sim, com muita coisa. E eles com pouca coisa dão uma sofisticada no... Total. Sim. Né? Na apresentação, no sabor. É uma coisa muito, muito louca isso. Muito louco. E começando aqui, né? Eu trouxe um queijo de ovelha. Oba! Pra vocês provarem. A cara dele. Doce de leite. Eu não comi hoje meio-dia, né? Doce de leite também eu trouxe. Só pra quem tá assistindo, a gente tá matando o estúdio aqui. Vocês não têm noção a cara das pessoas aqui. Depois de tudo isso que a gente já falou, essa quase 1 hora, porque tem quase 1 hora que a gente fala de comida. A cara desse povo que tá aqui, ó. Mas quando a gente fala de comida, a gente não consegue... Eu não consigo marcar tempo, né? Não, e mesmo tendo almoçado, começa a falar, tu começa... É sempre igual. Já tá imaginando e salivando, Falem por vocês. né? Eu também. Eu sou do teu time, Matheus. Só esperando esse momento. Eu sou do teu time. Para mim não Vamos tem degustação ruim aqui. pra degustação. Mas eu gosto bastante de harmonizar o doce de leite com o azeite, o coroneque. Coroneque ou coratina também fica bom. Porque tu sente o verde, o pasto verde... Em boca, ele te traz não só a sensação do doce de leite, mas ele consegue te trazer mais sensações, sabe? E muitas vezes, quando a gente vai degustar ou harmonizar um queijo, é legal a gente saber, novamente, de onde vem. E quando você faz essa combinação, de fechar os olhos para buscar ali o que você está sentindo. Porque você consegue trazer o aroma do campo, você consegue trazer o dulçor do doce de leite, mas não aquele açúcar intenso que fica aqui. E com o queijo, ele se complementa, porque ele pode ser tanto com doce quanto salgado. E a combinação do azeite ali, ele consegue trazer como se você estivesse sentindo o pasto que o animal consumiu para ti, para poder fazer a produção desse leite. Ele entra perfeito. Traz um aroma incrível. Então, aqui a gente tem... Para experimentar. A gente tem um queijo de ovelha, da região de Barros Cassal, produzido pela queijaria La Serrana. E eu trouxe também o doce de leite delas, que também é produzido com leite de ovelha. Porque muitas vezes, quando a gente pensa, é o queijo colonial, é o nosso básico do dia a dia. Quando a gente vai comprar um queijo, se a gente partir para o lado ou de ovelha ou de cabra, a gente já fica assim, será que eu vou gostar? Né? E aqui eu trouxe um bem suave, já de entrada, para a gente mudar, sair um pouco do colonial e poder sentir também outras notas. E a combinação do próprio queijo de ovelha com doce de leite de ovelha também é totalmente diferente da gente consumir com queijo produzido com leite de vaca. Excelente.
Podemos? Pode, deve. Eu tava aqui, né? Eu coloquei o potinho Eu já ali cantei também. toda a com bola, o- tava esperando alguém começar. Tu de só leite. tava dando Ó, a... eu juro que esperando vai a sobrar pra largada. vocês, É. tá, gente? Vamos lá, então. Ai, aqui eu trouxe. E além do doce de leite aqui, que frutas casam aqui? Olha, ele fica interessante com mirtilo, com framboesa. Porque daí Olha. aquela leve acidez da fruta acaba equilibrando os três. Excelente. Bah, Maravilhoso. E aí? Uhum. E a suavidade, porque muitas vezes a gente tem o pensamento, né? Ah, mas queijo de ovelha é mais forte. Claro, tem os maturados por mais tempo que acaba trazendo mais potência, mas Completamente esse diferente do aqui que eu achei que seria. é... Eu achei que seria super forte. Não. Não, ele é... e a O cremosidade dele... Demais, A gente. Ele cremosidade. desmancha na língua. Sim. E o doce de leite pode sentir que ele não é, ele não é arenoso. Exato. Era o que eu ia falar. Ele flui na boca, ele se Exatamente. espalha, ele... Não, sensacional. A cremosidade dele, tu não precisa fazer força para ele se desmanchar ali. Uhum. Absolutamente sensacional. La Serrana. La Serrana. E Vou aí aqui eu anotar. trouxe um queijo produzido com leite cru. De leite de vaca, leite cru, também para vocês provarem com doce de leite, para ver já a diferença. Agora, o de leite de vaca vai parecer mais forte que o de Com ovelha, certeza. Impressionante. sabe? Então, eu gosto de trazer, porque muitas vezes a gente pensa, ah, não, eu vou começar pelo leite Ah, de tranquilo. vaca, que eu tô acostumada, e depois vou pro de ovelha, porque deve ser mais forte. E não, justamente ao Eu te juro que contrário. se tu não tivesse falado e perguntado qual que é o de ovelha, eu teria dito que é o que é o de vaca, É. pelo sabor. E por ele ser produzido com leite cru, ele é Sim. mais intenso que o de ovelha. E aí a gente consegue ver que o de ovelha, ele, por ser. Por ele ser de leite de ovelha, a gente pensa, por ser mais forte, não. Ele ficou um mais pouco mais suave suave, que o de aham. vaca. Então E acaba com doce. quebrando aquele conceito Gente, que a gente muito tem, bom, né? muito Foi bom. bem interessante a harmonização com doce de leite, justamente porque eu tava esperando aquele choque, mas na verdade Não. os dois se deram as mãos e... Uhum. E aqui também, foram né? O juntos. doce de Eles leite. são Esse aqui complementares, né? Eles Isso. não são contrastantes. É. Muito bom. Porque esse queijo também, por Excelente ele esse ser aqui. mais... a textura dele, tanto quando a gente olha nele aqui, Sim, ele é mais cremoso. Ele não é um queijo... Ele é inesperado. firme, Ah, muito ele tem um, surpreendente. né, um, Sim, um amargor. Sim. Eu chamo de amargor, mas não é isso. Quase uma picância que toma a tua boca, mas não arde. Isso, É- é Como é como que se fosse chama? uma Ele é intenso. pungência, porque É uma ele pungência. uma pungência, ele é intenso demais. Uhum, Muito sim. Muito bom. bom. E aí o legal, Eu porque sempre ele boto uma segunda combina com mordida. doce de leite de ovelha também, não precisando necessariamente ficar queijo de ovelha, doce de leite de ovelha, queijo de Sim. vaca, doce de leite de vaca. Não, ele Isso Então- aqui com uma geleia, com uma marmelada, deve ficar maravilhoso, Sim, né? Com uhum, figada, com com de frutas cítricas. isso aí, goiabada. Porque daí, como ele... Esse eu já ele- sinto mais, eu já combinaria ele muito mais com geleias bem mais doces. O de ovelha? É. Sim. uhum. E aqui com E algo aqui que com algo mais cítrico, porque Exato. como ele tem Ácido. uma potência um pouco maior, É. se você colocar algo que não tenha Isso. esse cítrico, ele vai se apagar. Vai. Tu não vai sentir. Uhum. E a fruta, por exemplo, teoricamente, tu pode comer qualquer fruta com azeite. Sim. Teórica e praticamente, né? As que mais se harmonizam é a maçã verde, o abacate, a banana, o abacaxi, perfeito. Morango já é um pouco mais... Kiwi eu gosto muito, né? O morango eu gosto, mas ele não casa tão bem quanto o abacaxi, por exemplo. Mamão fica ótimo. E já Excelente. essas frutas já são algo que a gente não pensa ao montar uma tábua, né? Um Exatamente. abacate, uma banana, tu acaba Fica- indo uva e morango, né? Exatamente. Quiçá um figo. E o figo, ele também, eu boto ele numa categoria, o figo fresco, tu pode chamar
Por exemplo, o figo fresco, dá uma aquecida nele, né? Corta ao meio, dá uma queimada nele, coloca um queijo de cabra, né? E o azeite de oliva em cima, e aí tu pode... Até um mel. Até o mel. Né? Fica Sim, com mel, acho de abelha maravilhoso. nativa. Fica perfeito. Perfeito. Gurias, eu quero dizer pra vocês que a gente já estourou o tempo, tá? Ah, meu Deus, que pena. Que tristeza, né? Gente, é Tão bom impressionante, que porque tava. vocês têm muito conteúdo. Como é que se sentiram nesse segundo episódio do Eu tema? maravilhosa, eu Nossa. adorei. Obrigada de novo, obrigada, Paty, Matheus, Denise, Senac. Vou deixar o merchan aí pra vocês, né? Então, o que tu quer falar? Eu acho que tu fala aí dos teus queijos. Bom, agora a gente, esse mês, lançando o clube de assinatura aqui da Serra Gaúcha. A gente consegue entregar queijos de todo o Brasil na porta da sua casa. E a ideia mais legal de tudo isso é que esses queijos a gente recebe ele em tempo curto, em tempo hábil, aonde você sente exatamente o frescor e aroma de quando ele recém saiu da propriedade. Então, se um dia você for visitar uma propriedade onde foi feito aquele determinado queijo, vai ser o mesmo aroma e sabor. Porque a gente não mantém um estoque para esperar fazer uma venda. Não, é feita uma venda, esses queijos vêm e você já recebe. Então, dessa maneira, você acaba conhecendo uma diversidade ampla desses produtos. Vai vir também uma carta escrito de onde ele vem, como ele é produzido, sugestões de harmonização, com o que ele pode combinar. E isso ajuda no momento que você vai receber alguém. E hoje em dia, todo mundo quer receber bem, né? Então, dessa forma, a gente consegue trazer essas características que muitas vezes a gente não tem chegando num supermercado, que tem aquela infinidade de queijos ali e a gente nem sabe por onde começar. E como o Matheus comentou também, o menos é mais. Então, são todos produtos registrados, regulamentados e com um básico: leite, fermento, coalho e sal. Tudo bem. Sem falar na questão da saúde, que tu tá comendo coisa sã. É, Não é Isso é hiperprocessado, é, não tem queijo químico, tem aditivo. não tem nada. Isso É aí. comida de verdade, como ela vem da natureza, né? Tá muito Porque bacana hoje em isso dia a aí. gente tem que prezar, muitas vezes, reduzir a quantidade, mas melhorar a A qualidade, né? Não é mais aquela, eu preciso... Que é a mesma máxima que vale para o azeite. Isso. Me dá, então, O arroba. onde te achamos, né? Através das redes sociais, é queijo.experience. Entrem lá para conhecer a página. A gente está trazendo mais conteúdos, trazendo histórias também sobre os queijos, de onde são produzidos, para poder trazer informações que muitas vezes a gente não tem acesso. Muito bem. Legal. Tu, Bia? Então, o meu trabalho é um trabalho, vamos dizer, de consultoria, de treinamento de pessoas, de cursos de degustação, né, de projetos para produtores, né, para auxiliar em aberturas de mercado, né? Essa é o meu, vamos dizer, o meu métier como olé, né? Azeites e experiências. Eu também, vocês podem me achar nas redes sociais. E a minha mensagem é sempre em torno do azeite gaúcho, né? Vamos dar preferência ao azeite gaúcho e, em segundo lugar, o azeite brasileiro. Vamos aprender a apreciar as maravilhas, os produtos de altíssima qualidade que nós temos no país. Nós temos que esquecer um pouco de que o produto que vem de fora, que o queijo brie, que não sei o que, o azeite que vem da Espanha, sim, são bons, mas faltam para eles a conexão com o terroir, que a Patrícia colocou muito bem. E o reconhecimento, O né? reconhecimento e com a nossa cultura. Eles têm a ver com a nossa história, o queijo colonial, o queijo serrano, né? O azeite de oliva feito aqui em Viamão, em Cachoeira, em Caçapava, em Encruzilhada, né? Aqui nos campos de cima da serra. Então, nós temos aí produtos maravilhosos. Então, eu chamo para o consumo destes produtos. Vai encontrar no supermercado. Agora nós já começamos a encontrar em alguns supermercados selecionados, antenados e que estão preocupados com qualidade. Mas sempre se pode comprar direto no produtor
ou na Feira do Azeite, que acontece no segundo e no último sábado do mês em Porto Alegre, onde você vai falar com o produtor, que eu acho genial. É isso aí, gente. Então, muito obrigado, meninas, Obrigada por estarem de novo, com a gente. tá? Obrigada. Estamos sempre disponíveis, tá? E dizer isso aí, coma menos, mas coma melhor, né? É isso aí. Isso aí. E dizer, então, que vocês podem me achar no @Tróglio36, também no @Senac Caxias do Sul, vocês vão me ver por lá, né? E agora oficial, a gente pode falar, né? A melhor escola de gastronomia de Caxias do Sul, né? Segundo a Sabores do Sul. Então, fiquem ligados lá no nosso Instagram, onde vai ter todas as nossas novidades, todo o portfólio pro ano que vem. Ou, na verdade, quando sair esse episódio já é ano que vem. Então, para janeiro, fevereiro, e fica ligado aí para mudar de vida através da educação profissional. Muito bem. Parabéns, viu? Eu também, você pode me encontrar no @Senac Caxias do Sul, no @Denise_Cefrim. A gente sempre está falando sobre o nosso ecossistema da gastronomia aqui da Serra, do estado do Rio Grande do Sul, de tudo que o Senac tem produzido aí de conteúdo para quem quer investir na área da gastronomia. Este podcast é para falar de tudo que é a gastronomia, então a gente fala de comida, mas a gente fala de muito mais do que isso, porque a gente entende que é muita coisa acontecendo para a gente poder entregar um prato de qualidade saudável para ti. Muito orgulho de sermos, então, a melhor escola de gastronomia da Serra Gaúcha. Um prazer muito grande ter estado com vocês, gurias. Se quiserem conhecer o nosso portfólio, tenho certeza que vocês querem, acessem lá o nosso Instagram, @Senac Caxias do Sul. Se tu tá assistindo esse episódio ainda dentro do mês de janeiro de 2026, tu ainda pode te matricular com os 35% de desconto da campanha de antecipação, com vários cursos do portfólio de gastronomia. E novidade aqui que as gurias vão ter espaço para fazer as oficinas de queijo, oficina de azeite. A gente vai fazer muita coisa juntas aí em 2026. Te espero. E se tu não assistiu o primeiro episódio, corre lá, procura. Né? A gente já tem uma temporada inteira aí com 30 episódios e quase estourando a segunda temporada com mais 30 episódios. E preparando já a terceira para ti com muito conteúdo. Um grande beijo e até o próximo episódio.